Olá, minha amiga! Seja bem-vinda a esse vídeo. Sou a Dani Godoy e hoje nós vamos fazer essa maquiagem bonita, elegante, que você pode usar para um evento, para uma festa, para um jantar, para um almoço, para o dia a dia, a qualquer momento. Então vamos começar, mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, toca o sininho para ele te avisar de novos vídeos, já curte o vídeo, já compartilha com a amiga, já faz tudo que você tem que fazer para assistir esse vídeo tranquila e acompanhar todos os detalhes. Vamos começar? Então vamos começar a nossa maquiagem. Sempre lembrando que antes de você fazer qualquer maquiagem, é importante você hidratar a sua pele. Vou começar hidratando com esse stick da BioAge, que ele é bem hidratante. Vou hidratar aqui na região da área dos olhos, no rosto todo. É importante porque pele madura, normalmente a gente tem ela mais seca, mesmo que você tenha ela oleosa, para a maquiagem durar mais e absorver melhor os produtos, é importante que você hidrate sua pele. Então, não pula essa etapa, porque ela vai fazer toda a diferença na sua pele. Vou mostrar esse chique qualquer. Ele é um hidratante super geladinho, né? Então ele dá aquela acalmada na pele. É uma delícia esse hidratante. Feito isso, a gente já vai para um primer. O primer, eu gosto de usar ele com efeito blur, que é aquele efeito que dá aquela disfarçada nos poros, que dá aquela leve borrada. Então, assim, quando reflete a luz, ele não aparece tanto os poros. Gosto de usar esse da L'Oréal, que é o Blur Mágico. Você encontra ele em farmácia ou pela internet. E ele dá uma super disfarçada nos poros. Eu aplico ele mais onde eu tenho poros abertos. No caso, nessa região da zona T, que é onde a gente mais tem poros abertos. Normalmente, né, a pessoa, quando tem a pele oleosa, é mais nessa região aqui, onde vai concentrar mais os poros abertos. E olha como ele dá uma super disfarçada. Não sei se consegue pegar pela câmera, mas ele dá uma alisada e eu consigo ver assim uma super disfarçada nesses poros. E aí quando a gente aplica a base, ela vai ficar mais lisinha, mais uniforme. Então, agora já vamos para a base. De base, eu vou usar essa, que é uma base da Elf. Essa é uma base importada, só que ela é vendida em farmácia fora do país. E ela é bem baratinha lá fora. Deve estar em torno de uns 14 dólares, que vai dar uns 70 e poucos reais, 80 reais. Eu acho que você encontra ela aqui no Mercado Livre, na Amazon, porque o pessoal traz na Shopee, talvez tenha. E é uma base que ela é um duping, né? Ela é uma cópia da base da Charlotte Tilbury, que é super cara. E ela deixa um acabamento muito natural na pele. Deixa um glow bonito, um acabamento super natural. Então, pro dia a dia, é aquela base perfeita. Vou aplicar. Ela vem com esse aplicador grandão aqui. Vou só colocando um pouco. E aí eu venho com uma esponjinha umedecida. Essa esponjinha ela tá umedecida, mas quase seca já. E aí eu vou dando batidinhas. Ela é muito natural, então ela vai deixar aquele acabamento de pele parecendo pele mesmo. Quase sem cobertura. Uma cobertura bem leve. Venho dando batidinhas. E aí, o que acontece com ela? Se você quiser mais cobertura, ela não vai dar aquela cobertura de disfarçar bem a pele e tudo mais, porque ela tem um acabamento mais leve, mas você consegue construir camada com ela. Então, eu venho aqui, aplico mais um pouquinho de produto. Mas mesmo assim, aplicando, ela vai deixar aquele acabamento mais natural na pele. Ela não dá aquela cobertura de tipo reboco. Olha só, ela não fica aquele acabamento pesado na pele. E olha como ela deixa um glow super bonito. Dá até aquele aspecto de que tá oleosa a pele, mas não está. Ela não é oleosa. Ela deixa com um brilho realmente. Mas fica aqui no vídeo que você vai ver que tem uma diquinha para tirar esse aspecto que a gente fica com o aspecto mais oleoso na região da zona T.
Quando a gente sela essa região da zona T com um pó solto, ele já tira aquele aspecto e deixa um aspecto de glow bonito que a gente perde quando a gente tem a pele madura. Se você observar a pele das pessoas mais jovens, o que tem de diferente? Ela tem aquele viço, aquele glow que a gente perde quando a gente fica na maturidade, na pele madura. Então, esse tipo de base, esse tipo de preparação de pele, ele devolve esse viço para a pele, que deixa aquele aspecto mais jovial. Agora a gente já vai para a parte do corretivo. Vou usar esse da Maybelline Eraser. Eu não sei se você encontra ele em farmácia ainda, mas você encontra fácil pela internet. Em sites como Mercado Livre, Época Cosmético, Beleza na Web, Amazon, Shopee, acha fácil. E ele é um corretivo que ele não fica pesado, ele dá uma super disfarçada no aspecto de linhas e rugas, não craquela absolutamente nada, ele é um dos meus preferidos. A gente aplica bigode chinês, porque ele é um corretivo que eu estou usando num tom mais claro. Então, quando a gente tem isso aqui mais profundo, quando a gente coloca um tom mais claro, a gente traz para fora. Então, dá aquela ressaltada, aquela melhorada no aspecto profundo. Aqui no cantinho dos olhos, é muito importante a gente aplicar, porque aqui a gente fica mais aprofundado também. Então, tudo que a gente coloca mais claro aqui, a gente traz para fora e daí dá um aspecto de menos olheira. E venho esfumando com a mesma esponjinha, dando batidinhas. E vou trazendo ele aqui para baixo. Dica, se você tem uma olheira profunda ou com uma coloração mais marrom, o ideal é que antes de você aplicar a base, você venha com um corretivo de camuflagem. Se for com um tom mais para o marrom, mais amarronzado, você usa um corretivo de cor salmão. Então, aplica ele, depois você aplica a sua base. Aí você pode fazer essa etapa que eu estou fazendo agora, de dar uma iluminada com um corretivo mais claro ou no tom da sua pele. Se você aplicar um corretivo mais claro, tendo olheiras marcadas com coloração, ele vai ficar acinzentado. Então, outra dica, se você não tem o corretivo de camuflagem, que é o com coloração, salmão, ou amarelo, ou verde, o ideal é que você aplique no tom da sua pele. Isso vai fazer com que ele não fique acinzentado. Vou dando batidinhas e esfumando, tirando todo o corretivo das linhas. Outra dica importante, quando você... Deixa eu só pegar uma outra esponjinha aqui. Quando você for aplicar o seu corretivo, faz assim, ó. Tira todo o corretivo das linhas. Porque se você selar com um pó solto tanto acumulado nas linhas, ele vai marcar e vai ficar craquelado. Então, tira todo isso aqui. E aí, eu já venho com pó solto. De pó solto, eu vou usar esse da Xiglan. A cor dele é a Bubble. E ele é um pó rosa. Ele é um pó solto. E aqui ele tem um pó, nessa parte, um pó translúcido também. Os dois, ele dá aquele efeito blur que a gente fez no primer. Então, ele também disfarça as linhas e rugas e os poros abertos. Vou pegar esse pó solto, vou aplicar ele com um pincel. Esse é um pincel da Real Technique, só que eu não tenho o número dele aqui. Ele é um pincelzinho chanfradinho aqui na frente, de pó. Vou tirar o excesso, então aplico o pó, tiro o excesso. É importante tirar esse excesso. E aí eu venho dando batidinhas e apertando aqui essa região dos olhos. Olha como a gente já sela e já dá uma bela disfarçada nas linhas. Vou fazer esse outro lado. Tiro o excesso e aí eu venho selando e dando batidinhas. Olha como a gente acaba disfarçando as linhas. E aí eu vou aproveitar e já vou selar o rosto todo. Tiro o excesso, venho selando aqui. Tiro o excesso. Vou selar toda essa região da zona T, onde eu não quero que fique com aspecto de pele oleosa. Quando a gente sela, olha como a gente já muda o aspecto e deixa um glow só onde a gente quer que realmente tenha o glow. Tô aqui usando meu espelhinho, senão não enxerga o que eu tô fazendo também, né? E aí a gente tem aqui a pele selada nessa região. Feito isso, eu já vou para a parte do contorno. Também vou usar um contorno da Xiglan.
A Xiglan é uma marca chinesa que se você nunca ouviu falar, você acha ela no site da Shein. Então, e são produtos baratos e muito acessíveis, realmente, e muito bons. Então, vale muito a pena. Gosto bastante. O contorno a gente aplica nessa região aqui, ó. Vou pôr o dedo aqui, ó, para você ver. Rente ao final da orelha, nesse ossinho que a gente tem, aí aplica nessa parte de cima. Vem até mais ou menos o cantinho aqui dos olhos. Do outro lado, a mesma coisa, coloco aqui e venho até próximo à linha dos olhos. Na testa, se você tem a testa grande, você aplica. Se você não tem a testa grande, você não aplica. Contorno de mandíbula, a gente faz aqui, ó, não faz aqui em cima, faz bem rente à mandíbula. Que isso, você define a sua mandíbula de uma forma mais correta. Tira aquele efeito de papada que a gente tem. Nariz, eu gosto de afinar, o meu nariz ele é fino em cima e a ponta dele é mais grossinha. Então, eu gosto de afinar aqui. Quanto mais rente você colocar as linhas, mais fino o seu nariz. Tem o nariz muito fino, quer aumentar? Coloca a linha um pouquinho mais distante, que aí também vai dar aquele aspecto. Tem pessoas que têm o nariz muito fininho, e aí não gosta muito dessa sensação do nariz fino. Então, é só colocar a linha um pouquinho mais distante que você consegue ter o efeito de aumentar o nariz. Quanto mais próximo, mais fino o nariz. E aqui na pontinha. Aí a gente vem com o pincel de esfumar. Esse é um pincel de contorno, que é da Oceane, é o 02. Aí eu venho dando batidinhas e esfumando, puxando rente à linha do cabelo. Aqui, rente, puxando para cima. Nunca para baixo. Para baixo a gente derruba o rosto para baixo. Então vai para cima. Aqui é o contrário. Aqui a gente puxa rente, aqui o rosto, né, a mandíbula e puxa para baixo. A gente fazendo isso, olha como a gente define a nossa mandíbula. São os efeitos da maquiagem na pele. E esses efeitos são que normalmente os dermatologistas, eles trabalham muito com essa questão, quando eles fazem a harmonização facial, eles trabalham muito com essa questão de luz e sombra. E é isso que a gente está recriando aqui, mas com maquiagem. E agora eu vou pro nariz. Pego a pontinha, como esse é um pincel chanfrado, eu pego aqui essa pontinha e aí eu venho fazendo assim. Esse movimento de vai e vem para manter ele no lugar. E vou levando até a sobrancelha. Na pontinha. Se você achar que ficou muito marcado, volta com a esponjinha e dá batidinhas. Tira a marcação. De blush, eu também vou usar esse da Tracta. A cor dele é a Mística 05. Ele é um tom de pêssego, mas ele tem uns brilhinhos que é maravilhoso. Ele é dupin, cópia da cor de um blush da MAC. E olha como ele é muito bonito, elegante, porque ele fica aquele tom mais douradinho, meio queimado de sol, sem muita marcação. Então, eu venho aplicando logo em cima do contorno, dando batidinhas também. E se você quiser, pode só dar uma arrastadinha para cima, sempre puxando ele para cima. Dessa forma. Aí eu quero dar aquele tom de queimadinho de sol, passo aqui, ó, bem em cima do topo do nariz. Aí dá aquele aspecto de queimadinho de sol. E agora a gente já vai para os olhos. Só que antes da gente começar os olhos, vamos arrumar, alinhar as nossas sobrancelhas, porque ela é a nossa moldura do rosto. Então, se a gente faz a sobrancelha, ajusta ela, a gente dá uma levantada no olhar. Vou mostrar para você a diferença que dá de um lado para o outro. Então, esse lápis de sobrancelha que eu vou usar, ele também é da Elf. Você acha ele no Mercado Livre, tá? Eu já vi esse lápis lá no Mercado Livre. Ele vem de um lado o lápis e do outro lado a escovinha. Então,
penteia tudo pra cima, ajusta, e aí você vem preenchendo a sua sobrancelha de modo que você só preenche os fios que estão faltando. Eu tenho pouco aqui no começo, então eu venho preenchendo aqui. Alinho aqui embaixo. E aqui onde eu tenho o arco, eu vou dar uma leve ajustada no arco e vou descer. Só que eu não vou puxar aqui muito para baixo, eu vou parar aonde termina aqui essa sobrancelha. Então, não vou puxar ela aqui para baixo. Se eu puxar aqui para baixo, eu vou também puxar meu olho para baixo. Ajustei, volto esfumando e venho ajustando onde eu quero, onde tem falta de pelo. E olha como a gente muda quando você preenche um lado do outro, você já dá aquela alongada, aquela levantada no olhar. Então, é importante fazer. Mesma coisa desse lado, vou pentear. E aí, eu venho preenchendo também da mesma forma. Olha um lado e o outro, ver se tá semelhante, se tá parecido. Lembrando que ninguém tem o lado igual ao outro, né? A gente é totalmente assimétrico. A gente tenta só ajustar para ficar mais parecido. E agora a gente já vai para a sombra. Para a sombra, a gente vai usar essa paleta da Vult, que é uma paleta que você compra em farmácia. Ela é uma paleta chamada Essential. Deixa eu só abrir aqui. Tem essas cores, que são cores neutras, que dá para fazer uma bela de uma pele super bonita. E aí, eu vou usar esse instrumento aqui, que é uma régua de silicone para maquiagem. Você acha na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, em tudo quanto é lugar, e é baratinho. Mas, se você não tiver isso aqui, você pode optar por fazer uma fita adesiva, tipo Durex, qualquer fita que você tem em casa, você coloca, ou um cartão de crédito, ou aqueles cartões de visita, também dá, funciona do mesmo jeito. Por que que eu vou usar isso aqui? Isso aqui ajuda a gente a fazer aquele esfumado delineado, que fica super elegante, super bonito. A gente melhora o aspecto do nosso olhar, porque a gente levanta o olhar, pra gente que tem pálpebra caída. E aí, só me acompanha aqui para você ver como funciona. Eu vou pegar um pincel de esfumar. Esse daqui é da Dye Makeup. Ele não tem número, mas ele é um pincel de esfumar médio. Vou pegar essa sombrinha aqui mais clara, com a ponta do pincel. Venho aplicando sem esse suporte ainda, tá? Aplico aqui, vou subindo. Isso aqui é a nossa sombra base. Então, eu vou fazer esse movimento de vai e vem, bem quase próximo à sobrancelha. Sobe bem essa sombra, para ela aparecer. Vou fazer nesse movimento aqui, ó, de vai e vem, no cantinho dos olhos, levando ao canto da sobrancelha. Fiz um lado. Mesma sombra, mais clara, sombra base, vou pro outro lado. Movimento de vai e vem. Tô montando o côncavo aqui pra gente aparecer. Pálpebra caída. Se eu não subir a sombra, se eu passar exatamente no nosso côncavo, que é esse ossinho que a gente tem aqui, ele não vai aparecer a sombra. Então, a gente tem que subir. Lembrando que todo esse espaço que a gente tem aqui, ó, aqui, até o final da sobrancelha, é espaço para a gente usar, para a gente passar a sombra. Então, não se atenha só nessa parte aqui da pálpebra móvel. A gente tem que usar esse espaço todo. E como a gente tem a pálpebra caída, se a gente passar só aqui, não vai aparecer a sombra. Então, use esse espaço. Não se sinta envergonhada, não se sinta, nossa, eu vou sair com uma sombra muito. Não, porque ela fica bonita, fica elegante e vai aparecer. E vai valorizar os seus olhos. Então, use esse espaço. Não se preocupe. Olha, eu quase subo próximo de sobrancelha mesmo. Feito isso, eu vou pegar essa cor um pouco mais forte, com a ponta do pincel, tiro o excesso. Aí eu vou usar a minha reguinha. Vou posicionar ela aqui, olha,
no cantinho interno, aliás, no cantinho na parte de baixo dos olhos, e vou deixar mais ou menos esse espaço aqui da sobrancelha. E aí eu venho aqui, ó, fecho os olhos, aplico aqui e venho aplicando. Isso aqui, ele delimita, então você pode passar por cima dele. Venho só nesse cantinho. Vou pegar mais um pouquinho da mesma cor de sombra, que é essa daqui, essa segunda, e vou aplicando. E vou trazendo pra dentro dos olhos. Aí eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel, deixa eu achar ele aqui. Troquei de pincel, peguei um pincel menor, tô aqui do mesmo jeito. Vou usar essa sombra aqui, ó, mais escura. Com a pontinha do pincel, tiro o excesso dele, da sombra, e venho aplicando. Mesmo movimento, rente a minha régua aqui. Se você não tem tanta habilidade em segurar, você pode aplicar uma fita adesiva, já deixa ela aqui e fica mais fácil. Se não, você pode pôr e tirar também. Aí, olha só como a gente já marca isso aqui, já fica bem marcadinho. E vou fazendo, construindo isso aqui. Mais um pouquinho de sombra, vem devagar, tá? Pega um pouquinho de sombra e vem construindo. Esfuma, vem de novo, pega mais um pouquinho, volta e vou trazendo pra dentro. Esse movimento de vai e vem aqui, ó. Facinho, bem assim. Pode passar em cima da reguinha aqui, não tem problema, até melhor. Quando eu tiro, olha como eu já marquei a minha sombra, como ela já deu aquela levantada no olhar. Super fácil e prático. Vamos para o outro lado. Limpei só a reguinha aqui. Pego a segunda cor da palheta. Posiciono mais ou menos na mesma direção do outro. E venho fazendo esse movimento. Vai e vem. Trazendo para dentro. Vou pegar outro pincel. Cor mais escura. Faço rente à régua. Mão leve, tá? Não precisa apertar o pincel. Mão levinha. Quanto mais leve, melhor o esfumado. E aí, quando eu tiro, eu já tenho essa marcação aqui nos olhos. Só comparo um lado com o outro. Posso voltar aqui, só esfumar um pouquinho mais. Quanto mais a gente fazer o movimento, mais esfumadinho e menos marcado vai ficar a sombra. Vou trazendo ela pra dentro. Fiz isso. Agora eu quero usar uma sombra cintilante aqui na pálpebra móvel. Vou usar essa cor aqui, que é cintilante, pego com o dedo mesmo e dou só algumas batidinhas. Se você não gostar de sombra cintilante, pode passar uma sombra mais clara nessa região ou deixar sem nada. Eu gosto de um brilho, então a gente aplica um pouquinho aqui. Agora eu já vou pro lápis de olho. O lápis que eu vou usar vai ser esse da Bruna Tavares, que é o Eye Pencil, na cor marrom. Ele é um retrátil. Vou aplicar aqui na linha d'água, dessa forma. E vou aplicar na parte de cima. Se você tiver aflição, não conseguir, pode pular essa parte, não tem problema. Eu gosto de aplicar porque ela melhora a quantidade de cílios que eu tenho, dá uma ressaltada, porque eu tenho pouco. Feito isso, eu vou esfumar a parte de baixo, porque aqui embaixo também é pálpebra, então a gente precisa dar esse acabamento. Vou usar esse pincel lápis, que é da Ana Paula Marçal, número 01. Ele é um pincel bem pequenininho, ele é muito bom para esfumar essa parte de baixo dos olhos. Volto com a sombra. Gosto de fazer isso porque o lápis, ele pode derreter durante o dia. Então, se a gente selar com essa sombra, ele não vai derreter. Venho aqui nessa segunda cor,
e vou aplicando bem rente à raiz dos cílios, um pouquinho para baixo. E venho fazendo esse movimento, esfumando realmente. Isso dá um super acabamento na sua sombra, nos seus olhos. E venho só esfumando aqui, bem rente. Pego um pouquinho de produto, venho construindo esse esfumado aqui embaixo. Feito isso, é máscara de cílios e acabou. Vou usar um Curvex para dar uma curvada nos meus cílios, porque eles são rentes assim para baixo. Além de ter pouco, ele ainda é virado para baixo. Então, eu gosto de dar essa curvadinha. Vou apertando levemente, cuidado para não beliscar a pálpebra, é só nos cílios mesmo. E aí já vem com uma máscara de cílios, vou usar essa da Eudora Turbo. Ela é muito boa essa máscara. Então eu venho fazendo esse movimento de pego bem na raiz dos cílios, olho para cima assim, ó, para não borrar. Pode levantar o espelho se você quiser e venho fazendo esse movimento de vai e vem puxando para fora, para cima, aliás. Aqui eu gosto de puxar ele para fora. Essa maquiagem eu não vou colocar cílios postiços, mas se você quiser pode colocar aquele de cantinho que dá uma super valorizada, dá uma levantada no olhar e fica muito natural. Aqui você pode caprichar na máscara de cílios, pode passar 2, 3 camadas, como você preferir. Vou voltar, vou passar 2 camadas. Então, pego a máscara novamente e vou aplicando. E olha como essa máscara dá volume. Ela é muito boa. Vou aplicar um pouquinho na parte de baixo. Daí você abaixa a cabeça. Facilita para não borrar. E prontinho, os olhos já estão prontos, a pele está pronta, a gente já vai para o batom. Nos lábios eu vou usar esse lápis da Ruby Kisses, uma cor nude. Então eu vou delinear a volta dos lábios, porque isso também ajuda a não sair o batom, a permanecer ali dentro do limite dos lábios, principalmente se a gente usa um batom cremoso ou um gloss. Então é importante que a gente faça essa linha nos lábios. Vou seguir aqui a linha dos meus lábios, aqui no centro eu vou colocar um pouquinho para fora, e aqui rente a esses cantinhos eu vou colocar dentro dos lábios. Não leva até o cantinho, porque se a gente passar no cantinho a gente vai puxar ele para baixo também, então vem até quase no canto. Aqui embaixo da mesma forma, vou fazer assim. Facilita para a gente passar. Nos lábios eu vou usar esse batom da Dalla, da linha Bem Querer, que é uma linha feita com material reciclado, ele é de madeira. Ele já vem o batom assim, ó, a bala do batom já é para fora. Então tem que tomar cuidado na hora de aplicar. A cor dele é a Dengo, é uma cor bem nude, rosado, linda. E olha que maquiagem linda. Para encerrar, como eu gosto de brilho, vou usar um iluminador. Esse é da Bruna Tavares. A cor dele é Golden. Olha que cor linda, meio dourado. Vem com pincel. Esse é um pincel para iluminador. Ele parece um pincel de esfumar, só que ele é maior. E aí eu venho aplicando bem rente ao blush. Se você não gostar de iluminador, pode pular essa parte. Fico bem rente aqui ao blush, não aplico perto da linha dos olhos. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui na ponta do nariz, para dar uma arrebitadinha. E aqui um pouquinho no topo. Se você tiver aquele ossinho ressaltado aqui, não aplica nessa parte, porque senão ele vai ressaltar mais. Gosto de aplicar aqui, para dar aquela iluminada. E aí, minha amiga, maquiagem prontinha. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com a amiga, que vai trazer mais pessoas para o canal. A gente vai levar para mais mulheres que gostam e querem se arrumar e querem fazer, mas não sabem como. Principalmente nós, mulheres maduras, que a nossa pele muda, a gente tem diferenças de produtos, diferença de técnica que a gente tem que aplicar.
Se você gostou, compartilha com a amiga, deixa seu like, não esquece de seguir esse perfil, porque sempre tem dicas legais para nós mulheres com a pele madura. Te vejo no próximo vídeo. Beijos!